Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quando a gente separa esse momento para poder partir o pão, fazer memória da obra do Senhor, eu creio que o Senhor ele propõe um exercício de retorno para nós. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, nós lembramos do que o Senhor fez por nós, nós lembramos de como, pelo sangue dele, nós somos renovados, os nossos pecados foram perdoados. Nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e pensar: Senhor, onde eu estou? Como está a minha história? Às vezes a gente pensa muito de uma maneira momentânea, de uma maneira cotidiana. Minha semana não foi muito boa, nessa semana eu cometi muitos pecados, eu não conservei o bom testemunho do Senhor. E eu creio que o Senhor ele tem esse momento também como uma oportunidade de renovo, uma oportunidade para que nós possamos vislumbrar o sacrifício do Senhor, olhar para nós e para que nós sejamos renovados em arrependimento diante do Senhor, para que nós sejamos motivados em santidade diante do Senhor. E quando eu busco maneiras que o Senhor tem de manifestar esse renovo, de incentivar esse retorno ao seu caminho, eu penso muito no Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi escrito em meados ali de 60 anos depois de Cristo. Não se tem uma data exata, mas entre 60 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, não? Certamente no final do primeiro século. Então, no mínimo, o apóstolo João escreveu o seu Evangelho 30 anos depois que o Senhor já tinha voltado para o céu. Então, muito tempo depois de tudo o que havia acontecido, o apóstolo João escreveu esse evangelho, que é conhecido como o Evangelho do Amor. E é muito interessante, porque é um consenso entre os estudiosos de que esse evangelho, diferente dos outros três, não foi o evangelho escrito para aqueles que não criam no Senhor. Foi o evangelho escrito para aqueles que já criam no Senhor, já tinham conhecimento de Jesus. E por que isso? Porque nessa época a igreja já estava enfrentando a primeira heresia, que era a do gnosticismo. Então, para os irmãos que não estão familiares com o que quer dizer o gnosticismo, é uma corrente filosófica que acredita que tudo aquilo que é espiritual e transcendente é bom e tudo aquilo que é material e físico é ruim. E, portanto, os gnósticos que tinham conhecido ao Senhor Jesus, eles não criam que o Senhor Jesus era um homem que veio em carne. Por isso que nós vemos na epístola de João a orientação de provar os espíritos, perguntando se Jesus Cristo veio em carne. Porque se uma pessoa dissesse que Jesus Cristo não veio em carne, ele era um gnóstico e, portanto, ele não tinha compreendido de fato qual era a obra do Senhor, qual foi o propósito do Senhor em encarnar e servir como esse cordeiro, né? Então, o Evangelho de João, ele foi escrito com o objetivo de incentivar os irmãos do primeiro século a retornarem à sã doutrina e trazer os irmãos para longe dessa heresia do gnosticismo. E é muito interessante como isso está diretamente relacionado ao testemunho maravilhoso de amor que o Evangelho de João tem. É o Evangelho do amor. E quando o Senhor ele quer nos trazer de volta para Ele quer nos renovar em arrependimento, abrir os nossos olhos para a nossa natureza caída, Ele revela o seu amor. E nessa mesa, diante dessa mesa, a memória que nós fazemos é do maior gesto de amor que esse universo já viu. E, portanto, eu queria ler com os irmãos no Evangelho de João o capítulo 17. É um capítulo que nós conhecemos muito bem. É a conhecida oração sacerdotal de Cristo. E é logo entre o momento em que Cristo toma da Páscoa, da ceia da Páscoa com os seus discípulos. Ele está indo, em algum momento entre a Páscoa e o Getsêmani. Ao final do 17 e 18 fala que eles estão indo em direção ao olival, que era o Getsêmani. Então a gente não sabe exatamente onde eles estavam em Jerusalém nesse momento. Mas a gente tem esse relato aqui maravilhoso, que me impressiona muito, porque é uma oração íntima, extremamente íntima do Senhor Jesus para com o Pai. E é impressionante como o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, registra isso 30 anos depois do ministério de Cristo. E isso é extremamente impressionante e o que a gente vê nessa oração é algo que nos impacta tremendamente. Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui.
E no versículo 1 diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E no versículo 20: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E os irmãos percebem que o Senhor, nesse momento, ele está orando a respeito de nós aqui. Há 2000 anos atrás, o Senhor, em face ao seu sofrimento, caminhando para o Getsemane, onde ele teria aqueles momentos de aflição, o coração do Senhor estava preenchido pensando em nós. Ele estava orando ao Senhor, ao Pai, pensando em nós, pensando naqueles que o Pai já tinha dado a ele. E esse testemunho de amor é maravilhoso, porque além, dentro da obra do Senhor, o propósito de obedecer em tudo ao Pai também tinha, né, dentro desse compilado de propósitos, tinha ali o propósito de comprar uma noiva para si. Então o Senhor, nesse momento de extrema fragilidade, de extremo sofrimento, o coração e a mente dele, ao pensar em cumprir perfeitamente o propósito do Pai e o ministério que ele tinha recebido do Pai para cumprir, ele também estava pensando em nós. Ele também estava pensando em cada um de nós aqui. E é muito bonito pensar como que no Evangelho de João, e ao fazer memória do sacrifício do Senhor, nós também podemos ser constrangidos por essa demonstração de amor. De que 2000 anos atrás o Senhor Jesus, na sua aflição, pensou em você, pensou em mim, pensou em nós e orou: Senhor, guarda estes que o Senhor me deu, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Que coisa maravilhosa para nós, irmãos. No Evangelho de João tem aquele versículo conhecidíssimo, que é quase a decoreba do evangelismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí essa primeira causa, esse movimento inicial, porque Deus amou o mundo. Nós estamos aqui hoje porque Deus amou o mundo. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos amou. E Ele escolheu entregar o seu Filho como seu Cordeiro para nos lavar e nos redimir e para nos dar vida e vida em abundância. Nós temos novidade de vida diante do Senhor Jesus. E hoje Ele habita em nós para poder nos conduzir a uma vida de santidade e obediência a Ele. Que nesse momento em que nós partirmos o pão e bebermos do vinho, que nós tenhamos isso vívido em nosso coração. Nós estamos fazendo isso em memória da obra que nos trouxe essa vida em abundância. Hoje nós podemos desfrutar do amor de Deus de uma maneira que é indescritível, é uma coisa completamente maravilhosa para nós. E que esse amor do Senhor continue a nos constranger a viver em santidade diante dEle, a viver em santidade entre os nossos irmãos, para que o testemunho do Senhor em nós como igreja seja firme, seja vívido. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. E são convidados todos aqueles que já creram nessa obra, que já foram renovados em arrependimento e creem que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, são convidados por Ele mesmo a partirem, comerem do pão e beberem do cálice. E eu queria pedir para a gente cantar Amor Fiel enquanto nós partimos o pão.